Oh Deus, estou feliz, irmãos. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai de amor, aleluia. Pai querido, papaizinho, nós lhe pedimos que o teu Espírito, o Espírito da graça, permeie em nosso meio, trazendo luz a cada coração. Que a tua palavra que tem poder, a tua palavra que tem poder para libertar, a tua palavra que tem poder para curar, a tua palavra que tem poder para restaurar, transformar, ela faça o efeito poderoso, sobrenatural na vida de todos nós. Eu declaro que nenhuma alma vai sair deste lugar sem que esta palavra venha impactar de uma forma transformadora, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos desentulhando alguns poços, trazendo à prática algumas coisas que se perderam conforme os anos se passaram, e eu percebo que isso tem sido uma grande bênção para a igreja. Uma das práticas que nós estamos trabalhando muito é a questão da Santa Ceia, é a questão de entender que o pão traz cura, há uma distinção, por isso que fala discernir o corpo. Então você sabe que o pão é para o teu corpo, é para a saúde. Você sabe que o sangue é para a remissão dos seus pecados, apontando para a aliança. Te mostra e te ensina que os seus pecados passados, presentes e os seus pecados futuros já foram perdoados, e que sobre você não há condenação. Há um grande valor na ceia. Assim como era um grande valor no maná que eles comiam no deserto, por conta daquele maná que a própria palavra de Deus diz que é o pão dos anjos. Por 40 anos não houve doentes no deserto. Veja a importância do pão. Por 40 anos, mesmo um povo rebelde, por conta do pão, não houve doentes, nenhuma enfermidade no meio do povo de Israel. Nós temos falado muito sobre o poder da confissão. Eu criei, por isso falei. O Senhor criou o mundo, o universo, através da palavra. O Espírito Santo pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia. Mas enquanto não houve uma confissão, um liberar de uma palavra, nada aconteceu. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando você começar a confessar no seu casamento, nas suas finanças, a palavra de Deus sobre o seu ministério, a luz vai brilhar no teu caminho. Amém, Jesus? Então a confissão foi se perdendo, a prática dela foi se perdendo, e nós estamos resgatando. É importante isso, e muitas outras coisas, e nós vamos resgatar mais uma hoje. Abraão, quando ele faleceu, quando ele morreu, lá com seus 175 anos, o seu filho Isaque não se preocupou, porque Abraão fez de Isaque um discípulo, e Isaque deu continuidade à obra que Abraão, e o propósito a qual Abraão tinha recebido de Deus. Isaque deu continuidade. Só que quando os filisteus souberam da morte de Abraão, o que os filisteus fizeram?
começaram a entulhar os poços que Abraão havia aberto. Onde Abraão ia com a sua tenda, porque ele percorreu toda Canaã, ele abria poços. Naquela região, água é muito importante. E o que Isaac fez? Isaac desentulhou os poços. Os poços que o seu pai havia aberto, ele desentulhou para que ele andasse no mesmo caminho de Abraão. É por isso que nós estamos desentulhando os princípios que outros deixaram, outros que conquistaram, nossos pais na fé. Nós estamos desentulhando. E Isaac fez algo a mais. Ele desentulhou os poços que o seu pai havia deixado, e também abriu outros poços. Amém? Diga-se para o seu irmão: a igreja videira vai desentulhar todos os princípios que não temos mais prática, e o Senhor vai dar revelação, novos poços, para que a nossa vitória seja plena em Cristo Jesus. Amém? Então vamos desentulhar um poço hoje. O poço de ser um vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. E muitos crentes andam como derrotados. Porque não entende o que é ser um vencedor. Não anda no caminho de um vencedor. Mas o que é um vencedor? Quais são as características de um vencedor? Porque veja bem, o que o Espírito Santo quer trazer para você aqui é a essência de um vencedor. É o DNA de um vencedor. Você precisa saber qual é o DNA, a essência, aquilo que realmente vale a pena observar e ser um vencedor. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que faz parte do vencedor, mas não é a essência, não é a base, não é o mais importante. E muitas vezes você dá muito valor a isso e está perdendo tempo. Por exemplo, quem concorda que Davi era um vencedor? Quem concorda que Davi era um vencedor? É um vencedor. Davi, ainda na sua adolescência, com 17, 18 anos, ele foi elevado num nível de liderança na nação. Todo o povo o aclamou como um grande vencedor. Por quê? Porque ele matou Golias. Antes de Davi matar um Golias, um gigante, ele matou quem? Um urso e um leão. Oh, presta atenção. Qual era a essência de Davi? Qual era o DNA do Davi? Antes eu quero falar algumas coisas que a gente pensa que é e não é. Muitos falam que vencedor é um sonhador. Olha, se você tiver um sonho no seu coração, você vai ser o vencedor. Não é. Ser vencedor, sonhar é bom. Olha, eu não quero desprezar o sonho não. Inclusive no encontro a gente fala muito sobre sonho. Mas não é o DNA de um vencedor. Fala para o seu irmão: sonho não é o DNA de um vencedor. Ué, quando Davi foi lá na guerra, ele sonhava em derrotar o gigante? Não, ele nem pensava nisso. O pai de Davi falou assim: vai lá, filhão, leva pão, leva queijo para os seus irmãos, vê como eles estão, vê como a guerra está,
volta e me conta tudo. Era só isso que ele tinha que fazer. Levar comida para os irmãos, ver qual que era a situação e contar para o pai. Ele não estava sonhando, nem estava imaginando. Mas ali, ele teve uma grande vitória de um vencedor, amém? Outra coisa que muitas pessoas dizem e pensam que é o DNA de um vencedor. O vencedor é alguém forte. Não. Davi não era forte. Era um franguinho. Era magrinho, loiro. Ninguém dá muito valor para loiro e ruivo, dá? Ainda magrelo. Olha um loirinho ruivo e já dá vontade de bater. Era Davi. Eu sofri muito porque eu sempre fui. Agora o cabelo escureceu, mas era mais loiro, magro e branco. A molecada na rua nem queria brigar. Não dá, né? Não dá para brigar. Davi era esse, fraquinho. Amém, Jesus? O vencedor não é aquele que tem uma palavra proeminente, que sabe falar coisas fortes e impactantes. Não. O vencedor pode ter isso, mas não é o DNA, não é o que faz dele um vencedor. Não é, ele pode até ter, vai ajudar. Sonho, também, sonho ajuda, mas não é o DNA. Nós vamos para as bases de um vencedor. Vencedor, talvez você pense que o vencedor é aquele que é mais habilitado, habilidoso. Não é. Quando Davi resolveu enfrentar o gigante, deixa eu contar um pouquinho da história. Então, quando Davi chegou, no contexto da guerra, o que estava acontecendo ali? Havia um gigante chamado Golias, e por 40 dias, esse gigante havia desafiado os soldados, os guerreiros de Israel. Tem algum homem aí? Tem algum valente aí que possa lutar comigo? E o homem era grande demais. Todos eles ficavam morrendo de medo, atemorizado. Aí chegou Davi, um frangote, um menino. Ele olhou. Isso era no último dia, acho que no 41º dia ou no 40º dia. Quando ele ouviu aquela afronta, ele perguntou: quem é esse? Aí ele falou: isso aí é o gigante, olha o tamanho dele. Faz 40 dias que ele está afrontando, ninguém tem coragem. Está falando se tem homem aqui. Homem até tem, mas ninguém é bobo de lá. Nós somos homens, não somos bobos. Davi falou: eu enfrento. Eu mato esse gigante. O irmão de Davi, Eliabe, falou: ô seu prepotente, para de molecagem. O que você pensa que você é? Eliabe era grandão, forte, irmão de Davi. Se nem eu consigo matar esse gigante, seu presunçoso, quem é você? Davi não deu nem bola e continuou falando: eu vou matar esse gigante, eu vou enfrentá-lo. Aí levaram Davi na presença do rei Saul. Na verdade, o rei Saul é o que deveria ter matado o gigante, porque ele era o maior entre o povo. O rei Saul falou: mas você é muito menino. Davi teve que convencer ele: olha, o senhor está achando que eu sou menino? Eu já matei um leão com as minhas próprias mãos.
Peguei na barba dele e matei. Ele veio pegar as ovelhas do meu pai e eu matei. Matei um urso da mesma maneira. Aí Saul falou: tá bom. Você quer matar o gigante? Pegou a armadura de Saul, a espada de Saul, o capacete de Saul, colocou em Davi. Ele não conseguia andar. Ele fazia assim, ó. Não andava. Não tinha habilidade. Ele não conseguia erguer a espada. Acorda, tu que dormes. Não acordou. Aleluia. Não dorme não, que eu fico triste. Não havia habilidade nele. Vencedor não é o mais habilidoso, não é. Davi só sabia cuidar de ovelha. Não tinha traquejo para a guerra. Não tinha traquejo para a guerra. Amém, Jesus? O vencedor também não é aquele que tem um grande mestre, e nem aquele que tem um grande discipulador, que muitas vezes você coloca as suas derrotas e as suas mazelas, você põe a culpa no seu líder. Também, pastor Moisés, né? Por que não é o pastor Gilberto lá? Se fosse o pastor Gilberto não tá bom, eu ia vencer tudo. Não é. Porque Davi não tinha discipulador nenhum. O pai de Davi desprezava Davi. Os irmãos de Davi desprezavam Davi. Tanto é que quando Samuel foi na casa de Davi, de Jessé, porque Deus havia escolhido Davi, amém? O pai de Davi apresentou todos os filhos. Até Samuel ficou empolgado quando viu Eliabe, né? Eliabe devia ser um homem muito forte, bonito, né? Tanto é que estava no exército. O Espírito Santo falou: não é esse. Aí Samuel, sem entender, não tem mais ninguém, Jessé. Jessé falou: tem um moleque lá fora lá. O pai não tinha nem chamado ele para apresentar. Excluiu ele da família. Não tinha discipulador não. Era sozinho. Nem a família o considerava. Fala para o seu irmão: a culpa não é do pastor, não é do discipulador, não é do líder. Essa não é a essência. Fala assim: o discipulador até ajuda, mas não forma um vencedor. Fala assim: o pastor até ajuda, mas não forma um vencedor. Está entendendo? Primeiro o Espírito Santo está querendo pôr por terra aquilo que você acha que você precisa ter para ser um vencedor. Você não precisa sonhar. Davi não sonhava nada. O Davi estava cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas do seu pai. Era a paixão dele. Era a vida dele, era cuidar das poucas ovelhas do pai. Ele não tinha grandes sonhos. Não tinha discipulador, não tinha habilidade e não tinha força. Aleluia. Então o que fez ele derrotar aquele gigante? O que fez um menino de 17 anos a falar e ter uma atitude que nenhum do exército de Saul teve? Qual é a essência que ele tinha? E é essa essência que Deus quer despertar, porque ela já existe dentro de você. Qual é a essência que ele tinha? A primeira coisa que Davi tinha, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. Projeta aí, eu passei os versículos para vocês. 4.
1 Crônicas 28:4. Olha só. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. O vencedor é escolhido. Ele era escolhido. E ele diz: o meu Deus se agradou de mim. Eu quero dizer para você, entre as milhares de milhares, e entre os milhares de milhares, você foi escolhido. O vencedor precisa ter esse DNA. E Deus se agrada de você. Ele tem prazer em você. Não é habilidade, é escolha. Na verdade, nós não somos os mais habilidosos, é verdade ou não é, irmãos? Mas nós somos os escolhidos, os predestinados à glória eterna. Esse é o vencedor. Quem tem esse DNA no Espírito, diga glória a Deus. Vencedor. Qual é a outra característica de um vencedor? É cheio do Espírito. Quando Deus escolheu Davi, porque Deus olhou para a terra, assim como olhou para você. Presta atenção, irmãos, você não sabe quem é você. Deus olhou do céu para a terra e falou: é você, Neide. É a Neide. É a Neide, é a Débora, é a Débora, aleluia. Oh, manderecas, é a Sara, é o Bruno. Ele foi escolhendo a dedo, entre bilhões e bilhões e bilhões que nasceram e que morreram. Ele te escolheu especificamente, particularmente, é algo, ele te predestinou. Aí muitas pessoas ficam em crise, pastor, e outros ele não escolheu. Foi. E Deus não é injusto, se preocupa com isso não, preocupa que ele escolheu você. Não liga para isso não. Preocupa que ele escolheu você. Te escolheu, seu Geraldo, te escolheu, João. E quando ele escolheu Davi, eu escolhi. Eu olhei, mas Davi tinha alguma coisa? Não tinha nada, um moleque. Nem mexia na espada direito, não tinha nada de bom. Só me cuidava das ovelhas. Agora eu preciso capacitá-lo. Samuel, vai lá, porque eu escolhi alguém entre os filhos de Jessé, e você é o que está entre os filhos de Jessé. Eliabe não foi escolhido, mas você foi. A casa de Jessé é como fosse o mundo. Abades, vai lá, entre os filhos de Jessé, porque tem um que eu escolhi. Derrama sobre ele o óleo. Você foi escolhido, e sobre você foi derramado o óleo, o Espírito Santo de Deus. Ser escolhido e ser cheio é DNA de vencedor. E você tem o Espírito Santo dentro de você.
Quem gosta daquela música? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Levante as suas mãos. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É isso. Esse é o DNA de um vencedor. Você só precisa enxergar que você é escolhido. O problema é tudo aqui, ó, na mentalidade. O diabo tem te enganado. E você precisa andar no Espírito. Pastor, como que é andar cheio do Espírito Santo? Caindo na rua? Não, irmão. Você pode até cair aqui na igreja, no êxtase. Na rua não. É você crer no que Deus diz que você é. É você confessar a palavra de Deus. E conforme você crê naquilo que Deus diz que você é, e naquilo que Deus é, e você confessa a palavra de Deus, o Espírito se agita e transforma aquilo que é sem forma e vazia em algo cheio de vida. Ser cheio do Espírito Santo é ativar o Espírito. Como é que Deus ativou o Espírito da criação? Falando, haja luz, e houve luz. Padeira e baçás. O Espírito Santo já está dentro de você. Você foi ungido. Você foi preenchido. Você foi preenchido com o Espírito Santo. Ativa ele aí, vencedor. Esse é o DNA de um vencedor. Amém, Jesus? Agora tem irmão que vai preocupar. Vencedor, ele é um jovem. Só ali não está preocupando? Pastor, o que você faz com 90% da igreja? Ei, seu Cícero, e eu que sou pastor, cinquentão, o que não faz? Se o vencedor é um jovem. O apóstolo João disse: jovens, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós e permanece em vós, e por isso venceste o maligno. Mas presta atenção, não é idade. Tem jovem que a palavra de Deus não permanece nele. Ele é velho. Uma vez, lá em Santo André, uma irmãzinha chegou assim: pastor, eu entrei na carne. O senhor é velho, né? Eu falei assim: eu sou velho de idade, mas sou jovem de espírito. E tem gente que é nova de idade e é velha de espírito. Está me entendendo? Quem é jovem, quem é ensinável, o jovem por natureza, ele aprende coisas novas, amém? Mas aqueles que andam segundo a palavra de Deus e têm o coração ensinável, está em plena juventude e é forte. E na sua velhice terão verdor e viscosidade. Por conta do que? Da palavra. A palavra de Deus permanece em você. Então você é uma criança, um adolescente. Você é ensinável e aprende. Porque quando Saul viu aquele menino, Saul desprezou. Você é muito jovem. Saul tinha o quê? 40 anos de idade. Saul, ele ouviu a palavra de Deus, foi chamado por Deus, mas ele enterrou a palavra de Deus, se tornou um covarde. E depois até um endemoniado. Porque ele não andou na palavra, envelheceu. Todos aqueles que não andam na palavra envelhecem. Não importa a idade, mas todos aqueles que andam na palavra são fortes, são jovens, são renovados. Davi falou: você não está entendendo. Vou te explicar, Saulzinho. Está entendendo? Eu já matei um leão.
Eu já matei um urso, porque eu creio naquele que me sustenta. Eu creio naquele que eu sirvo. Está me entendendo? O vencedor é aquele que deixa a graça usar. A graça foi liberada para nós, amém? O vencedor é aquele que fala: graça, me usa, abusa e lambuza. Aleluia! Abra aí em 1 Samuel, aleluia, capítulo 17. Oh, X. Versículo 25. Quem está com pressa de ir embora? Velho que tem pressa de ir embora para casa para assistir o gol do Fantástico. Novo, jovem, tem sede. Jovem quer ouvir a palavra. Jovem quer declarar a palavra. Jovem quer comer a palavra. Aleluia. Eu estava comentando com a minha família se era bom a gente mudar o culto para 5 horas, para acabar às 7h30. Mas o meu medo é mudar para 5 horas e não acabar às 7h30, acabar às 8h30, 9 horas. Então acho que eu vou ficar quieto. Diga assim: jovem não quer ir embora cedo. Mas é outro ponto, veja bem: o vencedor é aquele que deixa a graça usá-lo, ou é aquele que depende de Deus, aquele que anda e faz as coisas em Deus. Verso 24 do capítulo 17 diz assim: 1 Samuel 17. Aleluia. Desculpa, é 45. 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele diz, ele confessa, ele confessa antes que aconteça: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não foi na sua força, ele foi na graça de Deus. Ele era alguém que tinha uma identidade forte. Ele sabia que Deus era por ele. Ele falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Incircunciso é aquele que não tem aliança. Pois aquele que tem aliança vai cortar a cabeça desse gigante. Aquele que anda na graça, na dependência e no poder de Deus, vai botar ele por terra. Eu vou botar ele por terra em Cristo Jesus. Foi isso que ele falou. Você vem com espadas, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou em nome do meu Deus. Isso é DNA de vencedor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, e Ele é, o DNA de vencedor está dentro de você aí. A graça te alcançou.
O apóstolo Paulo disse: olha, eu trabalhei mais que todos vós, não eu, mas a graça, tal graça que ele foi apedrejado. Já preguei isso aqui, cada pedra de 1 quilo, cobriu o corpo dele. Os seus algozes foi lá, verificaram, ó, está morto. Mas a graça que trabalhava por ele, o sustentou, ele levantou e foi pregar o evangelho de novo. Fala assim: o vencedor sabe que não é ele, mas que ele é uma ferramenta nas mãos do Deus vivo de Israel. Temos encontro semana que vem, não temos? Quem é que vai dar as pessoas para você levar? A graça. O que você tem que fazer? Só encara o gigante e fala: eu vou levar. Não porque eu consigo, mas eu vou levar muitas pessoas para o encontro, porque em nome de Jesus Cristo, que trabalha por mim, através do seu Espírito, Ele vai providenciar todas as coisas. Eu já preguei isso aqui. Onde você vai, a glória do Senhor e a honra do Senhor está te envolvendo. Eu quero dizer para você que não tem como você perder. Você só perde se você não crê. A única pessoa que pode tirar de você as vitórias, ou a única coisa, é a sua incredulidade. Coisa que Davi não tinha. Creia. Creia que o Senhor é por você. Creia. Em qualquer circunstância, Ele está trabalhando por você. Seja na doença, na crise financeira, na confusão no lar, na confusão do ministério, Ele está trabalhando por você. E você vai falar assim: gigante, hoje mesmo o Senhor te entregou nas minhas mãos, e eu vou arrancar a sua cabeça. Aleluia. O Senhor te entregou a doença, você vai arrancar a cabeça da doença. Você vai arrancar a cabeça da crise financeira. Você vai arrancar a cabeça da falta de fruto do ministério. Você vai arrancar a cabeça desse casamento xoxo, para se tornar um casamento vivo. Todos os gigantes terão a cabeça cortada hoje. Porque não é você, é a graça que trabalha por você. Amém, Jesus. Oh, recebe. Dericandás. Você foi escolhido. E quando você foi escolhido, você foi cheio do Espírito. Você é jovem, porque a palavra de Deus permanece em você. E você é forte. E a graça trabalha por você. Você é ferramenta nas mãos de um Deus todo poderoso. E nenhum gigante pode prevalecer sobre a sua vida. E a quinta coisa, que eu considero a mais importante no DNA de um vencedor: Davi tinha um encargo muito forte. Versículo 25, 24 desse mesmo capítulo 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha,
e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Presta atenção numa coisa. Sabe qual é a diferença daquele que chega em primeiro lugar, que é o vencedor, e que é eu e você, daquele que chega em segundo ou terceiro? Fala para o seu irmão, é os detalhes. Todo aquele povo dizia assim, que o filisteu afrontava quem? O povo, o exército de Israel. Davi não viu assim, não enxergou. Quem é esse incircunciso que afronta o meu Deus, o meu Senhor? Zelo, amor, encargo pelo Deus vivo de Israel. Sabe por quê? Todo aquele povo servia a Saul. Era exército do rei Saul, mas Davi, ele fazia parte do exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso que afronta o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo? Aí ele entrou na guerra. Quando isso despertou, não, o meu Deus ele não vai afrontar, por isso eu vou lutar. O meu Deus, ele não estava preocupado com a sua reputação. Davi não estava preocupado com a sua reputação, nem estava preocupado com a reputação do exército. Ele estava preocupado em valorizar o Deus vivo de Israel, em defender o Deus vivo de Israel. Está me entendendo? Enquanto você se preocupar com a sua reputação, você sabe por que muitas vezes nós não agimos no sobrenatural? Porque nós temos medo de falhar. Eu vou orar por um enfermo, e se ele não for curado? Você está preocupado com o exército de Israel. Porque aquele que está preocupado com Jesus Cristo, ele vai orar, ele vai ser usado, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Você sabe por que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus? Tem muita gente que fala tanta besteira. Não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas se arrependia rápido. Nada. Besteira. Eu vou falar porque que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por causa desse encargo. Abre aí a sua Bíblia em Salmo 132, e vai ser o último texto que nós vamos ler hoje. Eu quero falar um pouco sobre isso e finalizar aqui. Salmo 132. Oh manderes, capachás. E você vai entender porque esse Davi era vencedor. Qual é o DNA desse homem? Versículo 1 diz assim, do Salmo 132: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó.
ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Presta atenção, irmãos. O que fez Davi entrar naquela briga com aquele gigante foi porque afrontaram o Deus dele. O encargo e o amor e a paixão por esse Deus era tão grande que esses salmos era quando Davi estava no deserto, se escondendo de Esaú, porque estava sendo perseguido, e havia um clamor nele: eu não vou descansar, eu não vou fechar os meus olhos, enquanto a arca do Senhor não for restaurada em Jerusalém. Sabe por quê? A arca havia saído de Jerusalém antes que Saul fosse ungido rei. Antes. Saul nunca se preocupou em restaurar, em buscar a arca de volta. Mas Davi almejava pela arca do Senhor. Ele tinha encargo pelo seu Deus. Eu não sei se você sabe, no Velho Testamento, o lugar mais santo que existia era Israel. E dentro de Israel, Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o templo. E dentro do templo, o lugar santo. E dentro do lugar santo, o lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo, a arca. A arca era o lugar mais santo, o foco do universo. Por isso que Davi não ia descansar os olhos enquanto não restaurasse, enquanto não buscasse novamente a arca. Presta atenção, irmãos. A arca aponta para Jesus Cristo. Ela era feita de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela é uma madeira incorruptível. Madeira aponta para a humanidade de Cristo, uma humanidade incorruptível. Essa madeira era coberta de ouro. O ouro mostra o que? A divindade do Senhor. E em cima dessa arca, antes de falar o que estava em cima dela, por isso que Davi anelava e tinha um encargo, e por isso ele era um vencedor. Dentro da arca que tinha as pedras com os mandamentos, simbolizando o que? A nossa rebelião, a nossa incapacidade de cumprir minimamente qualquer mandamento. Ali também tinha a vara de Arão, aquela mesma vara que brotou ramos e floresceu e deu frutos. Por que essa vara brotou ramos, floresceu e ainda deu frutos? Porque o povo havia rejeitado Arão, e Deus fez que a vara dele florescesse, dizendo: eu que escolho as autoridades, eu constituo as autoridades. Mais uma vez apontando para a rebelião e o coração maligno do povo. Estava lá dentro da arca. Que tinha mais na arca? Um pote de ouro com maná, porque o povo de Israel desprezou a provisão de Deus, murmurou sobre o maná. E a palavra de Deus diz que o maná era o pão dos anjos, e eles comeram daquele maná, e por conta daquele maná, por 40 anos, nenhum ficou doente. Desprezaram o pão. Estava lá, simbolizando, tudo ali é pecado do povo dentro da arca. Em cima da arca tinha o que? O propiciatório. O que é propiciatório, pastor? A tampa.
tinha o propiciatório? Para que Deus não visse o pecado do povo. E quando o sacerdote entrava de ano em ano, ele aspergia o sangue no propiciatório, na tampa. Aquela tampa era feita de uma chapa maciça de ouro, e ela era espancada, apaulada, ela era forjada, a pancada, apontando para o sofrimento de Cristo. Por isso que o apóstolo João diz que o Senhor é a nossa propiciação. Propiciação é a mesma palavra de propiciatório. Ele é o propiciatório. Ele foi forjado a pancada para que Deus não visse as nossas mazelas e o sangue aspergido em cima. Está me entendendo? A arca é Jesus. É Jesus já lá, escondendo, através do seu sacrifício e do seu sangue, o nosso pecado dos olhos de Deus. Está entendendo? Por isso que Davi almejava pela arca. Presta atenção no que eu vou falar. O DNA de um vencedor tem Jesus no seu centro. Restaurar a arca é colocar Jesus no centro. Eu quero dizer uma coisa pelo Espírito de Deus. Estão se pregando psicologia nos púlpitos, estão se pregando doutrinas e leis nos púlpitos, estão se pregando barganhas, e o Senhor não está sendo declarado. O Evangelho é Jesus, o centro é Jesus, a cura é Jesus, a sua alegria é Jesus. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas vidas. Isso é DNA de um vencedor. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve um pensamento elevado. Ele teve uma revelação divina. Jesus quer entrar no seu casamento. Jesus quer entrar nas suas finanças. Jesus quer entrar no seu ministério. Jesus quer entrar na sua saúde. Ele é a soma de todas as coisas. Ele tem que ser o seu alvo, tem que ser sua paixão, tem que ser a sua comida. Eu não sei como é que você foi parar aqui na igreja. Talvez por motivações erradas, mas Deus te trouxe. Mas eu quero te dizer que lá em Apocalipse diz, e nós pregamos isso para os incrédulos, e é outra pregação mentirosa: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo? Quem está batendo? Por quê? Ele está do lado de fora. Mas está do lado de fora dos crentes, dos incrédulos? Não. Ele está do lado de fora da sua vida, de você que o aceitou um dia. Você crê nele, mas talvez ele não seja o centro, ele não seja o alvo. Ele quer voltar a ser o centro, porque é o lugar dele. Ele é o primeiro, o primogênito. Ele é as primícias. Jovem, quando você for fazer corte, quem é o centro da corte? Jesus. Não é suas preferências e nem os seus conceitos. Casais, a vossa vida em comum, quem é o centro? Quem deve ser o centro? Jesus. Ele é o centro.
O nosso trabalho no Senhor é para quem? Eu levantei sábado de manhã para vir dar aula aqui. Aí eu estava lavando o rosto, eu não sei o que eu estava fazendo, já estava vestido. Aí o Senhor falou para mim: Moisés, você é um privilegiado. Eu falei: eu sei, Senhor, mas por que o Senhor está falando isso? Porque você vai falar do meu nome nesse curso hoje. Você vai falar de Jesus. Quem estava no curso ficou sabendo e ouviu e saiu daqui impactado. O curso todo, tudo voltava e vinha e parava e centralizava o Senhor Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, é Jesus, o Evangelho é Jesus, a graça é Jesus, a vitória é Jesus. Os gigantes vão cair por causa de Jesus. Você vai para o céu por causa de Jesus. É Jesus, é a cruz. A cruz precisa voltar para a nossa boca, para o nosso declarar. Nós precisamos tocar Jesus, cantar Jesus. É Jesus. Leia os evangelhos, leia o apóstolo Paulo, ele só fala de Cristo. A nossa mensagem mudou. A nossa motivação mudou, mas hoje pelo Espírito de Deus, Jesus está voltando para o centro. Essa é a maior característica de um vencedor. Jesus. Você não está aqui para defender o pastor Moisés. Você não está aqui para multiplicar célula, multiplicar sua rede. Presta atenção, líder de célula, discipulador, líder de criança. Se o seu trabalho aqui é por conta de algo natural, para de fazer, porque você tem que trabalhar para Cristo, para Jesus. Esse dia o pastor Wilson, você sabe que os pastores estão, muitas vezes tem que receber salário por conta da crise, né? Ele falou uma coisa que é verdade: eu não tenho responsabilidade com o salário de vocês, é Jesus. Jesus é o meu patrão. A Ruth está aqui? Não está, né? A Ruth está trabalhando. A Ruth falou uma coisa que impactou a minha vida. Ela quer casar, mas ainda não casou. Mas vai casar, amém? E ela falou assim: enquanto ela não casa, é lógico, uma mulher sozinha tem muitas dificuldades, não é verdade? Aí ela fala para Jesus: eu não casei, então o Senhor é meu marido. Eu acho tão bonito. Ela fala assim: o Senhor é meu marido, então trata de trazer comida para casa. Ela está certa ou está errada? Ela está colocando Jesus no lugar certo, no centro da vida dela. É isso, é Jesus. É Jesus que alimenta os passarinhos, que veste a flor do campo. Não é o seu patrão. Não é o Wilson Oliveira. Mas da oliveira saiu o azeite precioso. Oh, Berica, Namachás. Presta atenção. Para de colocar expectativa no seu marido. Para de colocar expectativa na sua esposa. Para de colocar expectativa no seu pastor, no seu líder de célula. Põe a sua expectativa no Senhor Jesus. É nele que nós temos que andar. É dele que nós temos que falar. Ele é a palavra. Vou voltar lá em Gênesis. E o Espírito Santo pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia.
Enquanto o espírito parava, não acontecia nada. Ele estava esperando uma palavra. Ele estava esperando um pronunciamento. O Deus Pai disse e liberou uma palavra: haja luz. Presta atenção. Tem o Espírito Santo pairando, o Pai falando. Quem que é a palavra? Quem que é a palavra que foi liberada? Jesus. Porque o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A Trindade, o Espírito pairando, o Pai falando e o Verbo fazendo acontecer. Do-se nele mandá-las. Uma igreja forte é uma igreja alicerçada na rocha que é Cristo. Uma mensagem forte é a mensagem da cruz. Um vencedor é aquele que tem cruz e Jesus no centro do seu coração. A equipe de louvor poderia vir aqui? Nós já avançamos no horário e muito. Baneres. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Nós vamos encerrar. Parateques. Jesus. 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 Karash. Pandês. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Você é escolhido. O Espírito Santo está dentro de você. Você é ferramenta nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A palavra permanece em vós. E esta palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Se de tudo na vida que você tem que querer, buscar e almejar, busque Jesus. Fale de Jesus. Creia no seu nome. É Jesus no seu casamento. É Jesus nas suas finanças. É Jesus na sua corte. É Jesus na sua célula. É Jesus. É Jesus onde você trabalha. É o Senhor. Coloca Ele no centro. A arca foi colocada no seu devido lugar. Porque houve um homem de muitas falhas. Adulterou, cometeu homicídio. Mas um homem que amava Cristo. Ele não tinha a mesma revelação que você tem aqui, mas ele sabia o que estava no coração de Deus. Por isso ele trouxe Cristo para o centro, através daquela arca. Hoje o Senhor te convida. Eis que estou à porta e bato. Você me colocou para fora. Você me colocou para fora do seu casamento. Você me colocou para fora das suas finanças. Você me colocou para fora do seu ministério. E eu quero entrar de volta. Eu quero assumir o controle. Eu quero assumir o controle. Eu quero ser o centro da sua vida. Amém, Jesus? Esse é o DNA de um vencedor. Encargo por Cristo. Pela obra de Cristo. Oh, balás. Quando você trouxer a sua oferta, você está trazendo por causa de Jesus. Quando você trouxer o seu dízimo,
você vai estar trazendo por causa de Jesus. Quando você evangelizar alguém, não é para ter mais alguém na célula, é por causa de Jesus. Quando você fizer um evento ponte, não é porque o discipulador mandou, mas é por causa de Jesus. Quando você tratar a sua esposa bem, não é porque ela merece, é por causa de Jesus. Porque Ele é o amado da tua alma. Porque Ele é a fonte da tua alegria. Porque Ele é a rocha que está debaixo dos seus pés. Porque Ele é tudo o que você precisa. Nós vamos adorar aqui, e nós vamos adorar o nome de Jesus. Nós vamos cantar para Ele. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Eu quero é falar de Jesus. A minha palavra tem que ter Jesus. A essência dela tem que ter Jesus. Preocupamos muito com estratégias, preocupamos muito com princípios de liderança. Tudo isso é muito bom, mas se não tiver Jesus, tudo não passa de besteira, de falácias, de coisas vazias, de pessoas pesadas. Mas quando Jesus é o centro, somos leves. A sua reputação não importa. Davi não se preocupou. Se ele se preocupasse com a reputação dele, ele ia de amargura, de espada. Ele foi com um estilingue no pescoço e com umas pedrinhas na mão. Ele não estava preocupado com a reputação dele. Estilingue e pedrinha glorifica ainda mais Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é Ele, é Ele. Quando aquele gigante caiu por conta de uma pedrinha, todo mundo soube. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Jesus. Sabe por que nós vamos acabar um pouquinho mais tarde esse culto? Não é por causa do pastor Moisés, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Jesus, o Senhor tem colocado tão forte isso no meu coração nesses últimos anos. Jesus, o Senhor está resgatando o lugar que é dele. Presta atenção, irmãos. Você sabe por que a igreja dos últimos tempos, a nossa igreja não vive uma vida plena? Porque Jesus não é o centro. Se Jesus fosse o centro da igreja, nós estaríamos vivendo os milagres, e proezas, e sinais, e maravilhas. Mas Ele está querendo voltar para o centro, para que você tenha uma vida abundante. Vida abundante é Jesus no centro. Vamos louvar o Senhor Jesus? Vamos louvar o Senhor Jesus? Levante as suas mãos. Amareis, amareis Jesus, Jesus, Maras. Ele abriu mãos em sua glória, sangrou no madeiro por mim. Louve ao Senhor Jesus. Salvou, curou. Jesus, Ele me deu um destino, remarcável pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Jesus, Jesus, Jesus. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças.
Aleluia. Aleluia. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no lugar. Pra onde, Senhor? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Eu fui. Presta atenção. O Espírito Santo falou para me dizer algo para você. A cabeça do gigante vai ter que rolar. Seja qual for o gigante na sua vida, e ela vai rolar, amém? Nós vamos cortar a cabeça deles. Mas é para você ficar bem? Não. Qual era a preocupação de Davi? Glorificar o Senhor dos exércitos. O gigante caiu para que Deus fosse exaltado. Veja bem, os gigantes vão cair na sua vida, para que a bênção dele, a bênção de Jesus na sua vida, vai glorificar o nome de Jesus. As suas finanças vai glorificar Jesus. A sua saúde vai glorificar Jesus. Todas as vitórias na sua vida vão glorificar Jesus. É isso que você tem que buscar. Senhor, eu quero glorificar o teu nome na minha vida. Eu quero glorificar o seu nome. Eu quero exaltar o seu nome. Esse é o coração de Davi. Amém? Levante as suas mãos. Eles vão cair por terra. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E já vai imaginando a doença caindo por terra, glorificando Jesus. A crise financeira caindo por terra, glorificando Jesus. Esse estilo de vida pecaminoso que você tem, caindo por terra, glorificando Jesus. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos. Não se importe com o tempo. Eu quero conhecer Jesus. Jesus! Ele é o Senhor. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre
Aleluia. Seja glorificado, Rei. Seja glorificado, Rei. Seja glorificado, Rei. Seja colocado no centro. O Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor é o centro dessa liderança. Aleluia. Tudo que você fizer agora, daqui por diante, vai ser para glorificar o nome de Jesus. Tudo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória dele. Eu vou encerrar esse culto. Eu quero dizer para você que ali atrás tem uma cantina para glorificar o nome de Jesus. Aquela cantina é para salvar crianças, é para o Ministério Kids. Essa cantina vai glorificar o nome de Jesus. E quando você for comprar nela, vai glorificar o nome de Jesus. A conferência é para glorificar o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Está encerrado. Diga assim: Jesus, nós encerramos este culto para a tua glória e para a tua honra. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.